Olá a todos! Você já ouviu dizer que o petróleo da Terra se esgotará em algumas décadas, no máximo, e não haverá mais petróleo para usar? Mas décadas depois, ainda há muito petróleo disponível na Terra hoje. O que é ainda mais surpreendente é que o preço do petróleo bruto às vezes cai, e não vemos absolutamente nenhum sinal de esgotamento do petróleo. Por que isso acontece? Por quanto tempo o petróleo existente na Terra pode ser usado? A resposta pode subverter completamente sua percepção. Vamos primeiro entender o processo de nascimento do petróleo. A teoria dominante anterior era que depois que os animais e as plantas na Terra morreram, seus cadáveres afundaram lentamente no solo. Depois de centenas de milhões de anos de reações geológicas complexas, os cadáveres dos animais formaram petróleo e os cadáveres das plantas formaram carvão. Mais tarde, porém, cientistas humanos descobriram que isso estava errado. De acordo com a estimativa do valor energético, para formar uma escala tão grande de reservas de petróleo e carvão hoje, levaria pelo menos milhões de anos para que todos os cadáveres de animais e plantas fossem empilhados e então afundados juntos no solo. Isso é simplesmente impossível. Então, de onde vem todo esse petróleo e carvão? De acordo com as últimas pesquisas de cientistas, o carvão e o petróleo na Terra são ambos substâncias de hidrocarbonetos que são transformadas depois que cadáveres de plantas são enterrados no subsolo. Devido a diferentes condições geológicas, alguns deles se tornam carvão e alguns se tornam petróleo. Em suma, a formação de petróleo e carvão não tem nada a ver com cadáveres de animais. Então, de onde vêm tantos cadáveres de plantas na Terra para fornecer uma energia tão grande? Isto está relacionado com o famoso incidente de poluição florestal na história da Terra. Nos tempos ultra-antigos da Terra, cerca de 400 milhões de anos atrás, durante a intensa evolução de sobrevivência, uma planta muito ambiciosa desenvolveu lignina pela primeira vez e nasceu a primeira árvore da Terra. Pelos próximos 40 milhões de anos, não houve nenhuma bactéria ou fungo na Terra que pudesse decompor a lignina, e nenhum animal se interessou pela lignina. Isso levou a uma consequência séria. Naquela época, a madeira não podia ser degradada. Assim como o plástico é difícil de degradar hoje. Naquela época, toda a superfície da Terra estava poluída pelas árvores em constante crescimento. Como resultado, a floresta se tornou a soberana da Terra naquela época, e uma soberana muito maligna. As florestas absorvem grandes quantidades de dióxido de carbono do ar, fazendo com que o conteúdo de oxigênio da Terra aumente drasticamente e a temperatura caia bruscamente. A alta concentração de oxigênio altera diretamente a estrutura atmosférica da Terra, fazendo com que 99% das espécies da Terra sejam extintas devido ao envenenamento por oxigênio, ao mesmo tempo, causando a oxidação de todos os minerais da superfície da Terra. Ao longo de dezenas de milhões de anos, os corpos deixados para trás após a morte das árvores amontoaram-se na Terra e não puderam ser decompostos. A madeira afundou-se no solo em lotes com movimentos geológicos ocasionais, proporcionando condições suficientes para a formação de carvão e petróleo. Como terminou o incidente de poluição florestal na Terra? Somente muitos e muitos anos depois é que um fungo inteligente evoluiu para um cogumelo e dominou a técnica de degradação da lignina. E a Terra lentamente se tornou o que vemos hoje. Se os cogumelos não tivessem surgido, talvez não houvesse humanos na Terra. Mas a lignina é realmente muito difícil de degradar. Mesmo hoje, muitas árvores mortas na natureza não podem ser degradadas em décadas. É justamente por essa característica da madeira que o ser humano a escolhe como material de construção, sendo seu uso superado apenas pela pedra. A julgar pela forma como o petróleo é formado, ele é um recurso completamente não renovável, porque a era em que as florestas dominavam a Terra nunca mais aparecerá, e agora não há apenas cogumelos na Terra, mas os cupins também evoluíram.
Cadáveres deixados para trás depois que as árvores morrem não podem mais se acumular durante milhões de anos e novo petróleo não pode ser formado. Como o petróleo é um recurso não renovável e diminui à medida que é usado. Quanto petróleo resta na Terra hoje? De acordo com estatísticas da Conferência Mundial de Energia, as reservas comprovadas e exploráveis de carvão do mundo totalizam 598 trilhão de toneladas e espera-se que sejam exploradas por mais 200 anos. As reservas recuperáveis de petróleo são muito menores, totalizando 121,1 mil milhões de toneladas, e deverão ser exploráveis por mais 30 a 40 anos. Depois de ouvir esse número, todos os países do mundo deveriam correr para comprar e reservar petróleo, e o preço internacional do petróleo bruto deveria disparar. Mas a realidade é que ninguém está em pânico, e os preços do petróleo bruto têm caído nos últimos anos. Por que isso? Porque surgiu uma nova tecnologia que aumentou a capacidade dos seres humanos de obter petróleo em dezenas de milhões de vezes. Esta é a tecnologia do óleo de xisto. O que é tecnologia de óleo de xisto? Essa tecnologia pode extrair óleo de xisto de camadas de xisto na crosta terrestre e então quebrá-lo em petróleo bruto sintético, que tem quase exatamente o mesmo desempenho do petróleo bruto tradicional. Você pode pensar desta forma: o óleo de xisto é um produto semi-acabado do petróleo da Terra. Ele é distribuído em grandes quantidades nas camadas de xisto da crosta terrestre e não podia ser minerado antes. Portanto, esta parte não foi incluída no cálculo das reservas recuperáveis de petróleo no passado. Mas depois que os humanos inventaram a tecnologia do óleo de xisto, essa parte dos recursos pode ser utilizada. A invenção da tecnologia do óleo de xisto aumentou as reservas recuperáveis de petróleo da humanidade a um nível assustador. O quanto melhorou? Dados publicados pela revista americana Oil and Gas mostram que as reservas mundiais de óleo de xisto são de aproximadamente 11 a 13 trilhões de toneladas. Como mencionei anteriormente, as reservas de petróleo recuperáveis atualmente comprovadas são de aproximadamente 121,1 bilhões de toneladas, o que significa que as reservas de óleo de xisto são mais de 100 vezes maiores que as do petróleo tradicional. Quanto tempo levará para que a sociedade humana utilize tanto petróleo de xisto? Pode ser usado por pelo menos 3.000 a 4.000 anos. A julgar pela tendência actual, devido à necessidade de proteger o ambiente ecológico da Terra, é apenas uma questão de tempo até que os humanos abandonem o uso de petróleo e carvão. Portanto, o petróleo e o óleo de xisto atualmente comprovados são suficientes para uso humano. Mas num curto período de tempo, o óleo de xisto não pode substituir o óleo tradicional porque o óleo de xisto tem uma desvantagem, que é o elevado custo de extração. A tecnologia atual de extração de óleo de xisto não é madura o suficiente, e o custo de extração é muito maior do que o óleo tradicional. Apenas uma pequena quantidade de óleo de xisto de baixo custo pode ser extraída. No entanto, o óleo de xisto tem reservas tão grandes e as margens de lucro potenciais são muito impressionantes. É apenas uma questão de tempo até que a tecnologia do óleo de xisto alcance um grande avanço. A principal fonte de energia na Terra hoje ainda é o petróleo, a única razão é que o petróleo é barato. Em muitos dos principais países produtores de petróleo do Oriente Médio, os custos de produção são inferiores a $10 por barril, enquanto o custo médio de produção internacional é inferior a $30 por barril. Isto representa apenas uma fração, ou mesmo alguns décimos, do custo de outras fontes de energia verde. Portanto, no futuro, o petróleo continuará a ser a principal fonte de energia utilizada pela humanidade devido ao seu baixo custo. Mesmo que o petróleo se esgote realmente nas próximas décadas, o enorme óleo de xisto será suficiente para a sociedade humana utilizar durante milhares de anos, até que os humanos inventem tecnologia mais avançada e encontrem fontes de energia mais ecológicas e eficientes. Portanto, a questão de se o petróleo acabará não será mais um problema no futuro. Como humanos, deveríamos estar gratos pelo primeiro cogumelo que apareceu na Terra. Embora tenha interrompido a produção de petróleo da Terra,
Também restaurou o ambiente atmosférico da Terra que tinha sido destruído pelas florestas. Se não houvesse cogumelo mágico, ainda não se saberia se haveria humanos na Terra hoje. Bem-vindo para se inscrever no meu canal. Continuarei compartilhando mais conhecimento aqui. Até a próxima!